Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos conselhos de um dos maiores showmen da história, sobre como, enfim, progredir na vida. E que figura, né? Totalmente. A nossa fonte é um livro de 1890, Dollars and Cents, escrito em grande parte pelo lendário P.T. Barnum. A missão aqui é explorar a mentalidade desse mestre da autopromoção do finalzinho do século XIX. Uma época, assim, de uma ambição desenfreada. Vamos ver o que desse manual de sucesso dele ainda soa relevante e o que é, bom, um eco de uma era que já passou. E é crucial entender essa era, sabe? O livro foi escrito no auge da Gilded Age americana, a Era Dourada. O nome já diz muito, né? Um brilho de ouro por fora, mas com questões sociais bem complexas por baixo. Foi um período de industrialização massiva, fortunas inimagináveis sendo construídas e uma crença quase religiosa no poder do indivíduo. O livro reflete isso perfeitamente. É uma mistura, assim, fascinante de conselhos práticos de negócios, umas advertências meio morais, biografias, de Abraham Lincoln a Cornelius Vanderbilt, mas a gente vai focar nos conselhos diretos do Barnum, que é onde a personalidade dele realmente brilha. Certo, vamos lá então. O Barnum, ele começa de uma forma bem filosófica, quase um guia espiritual para o capitalismo. Ele apresenta duas maneiras de ver o mundo. A primeira, segundo ele, é enxergar a vida como um lugar de, e eu cito, dor, tristeza, decepção e angústia. Nossa, uma visão bem pessimista. Sim, onde a natureza é uma inimiga a ser combatida. Quase robesiana, né? A vida como uma batalha constante. Exatamente, mas ele logo descarta isso para defender a segunda visão, a de que o próprio esforço para superar as dificuldades é uma bênção. Ele é taxativo, diz que o trabalho, de alguma forma, é a lei de toda a existência terrena. A nobreza está em triunfar sobre a vida difícil, não em ter uma vida fácil. Isso. E isso encapsula perfeitamente o ethos do trabalho daquela época. A ideia de que o caráter é forjado na luta, sabe? E que o sucesso financeiro é quase um sinal de favor divino, uma recompensa pela virtude, pelo esforço. Não tem espaço para vitimização nesse modelo. A responsabilidade é inteiramente sua. É o individualismo americano na forma mais pura. O perigo de viver para impressionar os outros. Ele até cita Benjamin Franklin. São os olhos dos outros e não os nossos que nos arruinam. Uma frase que podia ter sido escrita ontem no Twitter. É atemporal. Totalmente. Ele ataca o que chama de medo do que a senhora Grundy possa dizer. A senhora Grundy. Isso. Era uma personagem de uma peça da época, uma vizinha fofoqueira, que virou sinônimo de pressão social. E o Barnum diz que essa preocupação mantém as famílias, nas palavras dele, com o nariz no rebolo financeiro. Ele dá um exemplo ótimo, da esposa que compra um chale de imitação super caro, que não pode pagar, só para provar para a vizinha rica que ela também está no mesmo nível. É impressionante. Barnum está diagnosticando uma doença social que só se agravou com a tecnologia. A senhora Grundy, do século XIX, é a avó do feed infinito do Instagram de hoje. A diferença é que a senhora Grundy só viu o que acontecia por cima da cerca, né? Hoje a gente tem um fluxo constante da vida perfeita dos outros, o que amplifica essa pressão a um nível que Barnum nem conseguiria imaginar. Ele identificou o cerne do problema. A ruína financeira muitas vezes não vem da necessidade, mas do desejo de projetar um status que você não tem. Isso nos leva aos conselhos mais práticos. Depois de firmar a mentalidade, o primeiro pilar dele é a escolha da carreira. Ele insiste, e eu cito, selecione a vocação que seja mais agradável aos seus gostos. Ele argumenta que forçar alguém a uma carreira para a qual não tem aptidão é receita para o fracasso. Ele até usa o próprio mundo como exemplo. Diz que seria inútil tentar transformar um showman talentoso num relojoeiro. Mas, lendo isso, eu fiquei pensando, isso não era um conselho de luxo para a época. A maioria das pessoas não tinha o privilégio de escolher uma vocação, né? Elas trabalhavam para sobreviver. Essa é uma observação excelente e expõe para quem o Barnum estava escrevendo. Ele não estava falando com o operário da fábrica. O público dele era a classe média que estava surgindo, sabe? Os escriturários, os lojistas, os jovens ambiciosos que viam um caminho para subir na vida. Para eles, sim, existia uma escolha, mesmo que limitada.
O conselho dele é um antídoto para a mentalidade de seguir o caminho que seus pais traçaram. Ele está dizendo, descubra no que você é bom, é um chamado para autoconsciência profissional, algo que hoje é padrão, mas que era bem progressista para a época. Faz todo sentido. Então, uma vez escolhida a vocação, ele apresenta a regra mais inflexível dele, o horror da dívida. Barnum ele é implacável nisso, chama a dívida de uma posição de escravidão. E ele usa uma metáfora que fica na cabeça. Estar endividado é como trabalhar para um cavalo morto. Essa imagem é de uma genialidade brutal. O cavalo tá morto, não vai te levar a lugar nenhum, mas você continua gastando seu esforço, seu tempo, seu dinheiro, alimentando ele. É o retrato perfeito do esforço sem progresso, da energia gasta só para não afundar mais. É perfeita. Ele explica que o juro se acumula contra você até enquanto dorme, te deixando mais pobre a cada manhã. E ele contena especialmente as dívidas de consumo, para comida, bebida, roupas. Mas, curiosamente, ele contrasta isso com um conselho que cita de um pregador famoso, que sugeria que se endividar para comprar terras podia ser uma forma de manter um jovem na linha. E essa distinção é crucial. Mesmo naquela época, ele já entendia a diferença entre dívida produtiva e dívida de consumo. Dívida para comprar terra, um ativo que pode se valorizar, é um investimento. Dívida para comprar o chale para impressionar a senhora grande é um passivo que te aprisiona. Essa clareza sobre finanças pessoais em 1890 é notável. Hoje a gente fala em alavancagem para investimentos e armadilha do cartão de crédito. Ele estava falando a mesma coisa, só que com uma linguagem muito mais pitoresca. Tudo isso sobre disciplina, evitar dívidas, soa muito sensato, quase conservador. Mas a imagem que a gente tem do Barnum é a do showman, extravagante, né? O mestre do exagero. Como essas duas metades se encaixam? Eu acho que a resposta está na forma como ele divulgava os negócios, que era tudo menos conservadora. Exatamente. É aqui que o moralista vitoriano dá lugar ao gênio do marketing. Ele acreditava em ser escrupulosamente honesto e disciplinado nas finanças pessoais, para poder ser implacavelmente criativo e até um pouco enganador nas promoções públicas. Uma coisa financiava a outra. E lendo sobre as táticas dele, uma me deixou assim perplexa, pela simplicidade. A história do Homem do Tijolo. Barnum confessa que o objetivo era fazer do seu museu a maravilha e o assunto da cidade. Para isso, ele contratou um homem para uma tarefa bizarra. Colocar um tijolo num ponto da calçada, depois trocar por outro idêntico, andar em volta do quarteirão e repetir tudo com um ar mortalmente sério. É fantástico. O que isso nos diz sobre a psicologia das multidões? Por que algo tão sem sentido atrai tanta atenção? O que é genial nisso é que Barnum entendeu que a curiosidade é um vácuo que a mente humana precisa preencher. Ele criou um mistério sem solução óbvia. As pessoas na rua começam a criar suas próprias histórias. É uma aposta, é um louco, é um código secreto. Ele gerou um gap de informação. E a única maneira de participar daquele momento era se aproximar. E claro, a multidão se formava bem na frente do museu dele, e muitos acabavam entrando. É uma lição de marketing que a gente vê até hoje. Outra tática foi a da pior banda do mundo. Ele anunciava música grátis para a multidão na sacada do museu. Um gesto generoso, certo? Parece que sim. Só que ele, de propósito, contratava a banda mais desafinada que encontrava. As notas eram tão estridentes que, segundo ele, as pessoas pagavam para entrar no museu, só para escapar do barulho. Isso é mais do que genialidade maligna, é psicologia aplicada. Ele cria um problema insuportável, o barulho horrível, e depois vende a solução imediata, o silêncio e o entretenimento dentro do museu. É uma tática de vendas incrivelmente astuta, disfarçada de entretenimento público. Imagina que foi a primeira vez na história que alguém pagou para não ouvir música. É quase uma forma de arte. E por último, as luzes de Drummond. Ele instalou potentes holofotes de cálcio, uma tecnologia de ponta, no topo do museu. Foram as primeiras do tipo em Nova York. Elas iluminavam a Broadway com tanta intensidade que dava para ler um jornal na rua à noite. O efeito deve ter sido, nossa. Isso revela uma verdade fundamental sobre marketing.
Barnum não estava apenas comprando anúncios, ele estava criando espetáculos que se tornavam a notícia. Ele não vendia uma atração, ele era a atração. As luzes eram o equivalente do século XIX a um telão gigante na Times Square. Impossível ignorar. Ele dominava a arte de fazer as pessoas pararem, apontarem e perguntarem: o que está acontecendo ali? E a resposta era sempre: é o Barnum. É genial, sem dúvida, mas lendo hoje também parece um pouco manipulador. A banda ruim, por exemplo, ele está, de certa forma, coagindo as pessoas a escaparem de um incômodo que ele mesmo criou. Com certeza. E essa é a dualidade do Barnum. Ele beira a desonestidade, mas sempre com uma piscadela para o público. Ele admitia abertamente que as pessoas gostavam de ser enganadas de forma divertida. É uma linha tênue. Eu fico pensando, isso funcionaria hoje? Ou o público se sentiria enganado e se voltaria contra ele nas redes sociais? Acho que o contexto mudou muito, né? Sim. Além do marketing, Barnum também é muito claro sobre os inimigos internos do sucesso. Ele começa com os maus hábitos e dedica um espaço considerável para alertar contra o tabaco e as bebidas alcoólicas. Ele diz que um cérebro claro é essencial para ganhar dinheiro. A disciplina interna como pré-requisito para o sucesso externo. Isso também estava muito alinhado com o movimento da temperança, que era uma força social gigantesca na época. Então ele estava também se alinhando a um valor moral, o que dava mais peso às palavras dele. E ele não fala isso do alto de um pedestal, né? Ele faz uma confissão pessoal surpreendente. Admite ter fumado tanto que tremia como uma folha de álamo, tinha palpitações e achava que estava com uma doença cardíaca, até o médico mandar ele parar. Exatamente. Não é uma lição de moral abstrata, é um testemunho. Ele está dizendo, eu cometi esse erro, aprendi da maneira mais difícil e tô te dando um atalho. Isso cria uma conexão, uma credibilidade que um conselho genérico jamais teria. Outro grande inimigo do sucesso, segundo ele, é a especulação fora da sua área de conhecimento. Ele adverte fortemente contra se aventurar em negócios que não se entende, não importa quão bem-sucedido você seja no seu próprio campo. E a metáfora que ele usa é brilhante. É como Sansão depois de ter seus cabelos cortados. Essa é uma imagem fantástica. A sua força, que é o seu conhecimento especializado, seus anos de experiência, ela se vai. E você se torna vulnerável como qualquer outra pessoa. É um aviso atemporal contra a arrogância. Sabe, a crença perigosa de que o sucesso num campo garante a genialidade em todos os outros. Vemos isso o tempo todo hoje em dia. Barnum diria que o cabelo deles foi cortado. Então, o que a gente pode tirar de P.T. Barnum em 1890? Temos um manual fascinante sobre sucesso. Parte dele, como a ênfase no trabalho duro, na disciplina, é atemporal. Outra parte, como as táticas de marketing, é audaciosa, brilhante. E algumas partes, como as biografias idealizadas dos titãs da indústria, são um claro reflexo da época dele. Natureza humana. Ele entendia que para ter liberdade para ser criativo e até ultrajante na vida profissional, era preciso ter uma base sólida e conservadora na vida pessoal. A integridade financeira dava a ele a liberdade de promover a banda mais desafinada de Nova York. É essa tensão que o torna tão fascinante. Isso me leva a um último ponto. No livro, Barnum inclui biografias de homens como Cornelius Vanderbilt e Jay Gould, figuras que hoje são frequentemente chamadas de barões ladrões por suas práticas de negócios às vezes impiedosas. Barnum, no entanto, os apresenta como modelos de sucesso e perseverança. Isso levanta uma questão interessante para a gente refletir. Como a nossa definição de sucesso honroso mudou desde 1890. Na era dourada do Barnum, o foco parecia estar na grandiosidade do resultado. Você construiu uma ferrovia que cruzou o país. Você criou um império do nada. O resultado monumental parecia justificar os meios. Hoje, parece que o pêndulo balançou. Damos muito mais importância ao método pelo qual a riqueza é adquirida. A questão não é só ficou rico, mas como ficou rico. A ética dos meios parece ter ganhado um peso que, talvez, para Barnum e seus contemporâneos, fosse secundária à glória da conquista. Eles os via como construtores de nações. Nós podemos vê-los através de uma lente mais crítica.
Essa mudança na nossa bússola moral é talvez a maior diferença entre o mundo dele e o nosso.